Livro Fé Renovada. Autor Jim Cymbala, com Dan Merrill. Narrado por Valquíria em nosso canal Declarando Vida. Capítulo 12. Adicionando por subtração. Quando alguém vai comprar uma fina joia de prata, entra em uma loja atraente, com iluminação estética e funcionários bem vestidos, à espera para lhe mostrar a variada mercadoria dentro dos estojos de vidro. Tudo isso é limpo e sofisticado. Contudo, se procurarmos conhecer o histórico desse metal, desde suas origens, veremos o oposto. A mina de prata é um lugar escuro, sujo e perigoso. Homens que sonharam com fortunas já perderam a vida em minas como a Comstock Lodge de Nevada. Durante a Corrida da Prata, em 1859, a Real de Monte e Pachuca de Hidalgo, no México, a maior mina do mundo, ou as antigas fontes de prata da Grécia e da Armênia, no período bíblico. Quando o minério é trazido à superfície, o trabalho está longe de ser concluído. A trituração, a amalgamação e o derretimento vêm a seguir. A prata não derrete enquanto não atingir 960,5 graus Celsius. Só então começa a soltar as impurezas. Tanto o rei Salomão quanto o profeta Isaías tinham isso em mente quando escreveram sobre o processo de purificação divina, a purificação de nossos corações e vidas. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem material para o ouvires. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Provérbio 25, 4, 5. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Isaías 1, 25. Embora todos desejemos que nossas finas joias sejam de alta qualidade, poucas vezes pensamos sobre a necessidade de um processo semelhante em nosso coração. Na realidade, está ficando cada vez mais difícil falar sobre um assunto desses, porque as nossas igrejas foram condicionadas pelo mundo. Seja feliz e seja positivo, são os lemas do momento. Chegamos a nos arrepiar com a ideia de que Deus deseja fazer grandes mudanças em nossa vida. Gostamos muito quando Deus diz coisas como: nunca te deixarei nem te desampararei, abençoarei tua entrada e a tua saída, e assim por diante. Sim, Deus disse todas essas coisas, mas as realidades espirituais são um pouco mais complexas. Deus lida conosco como um pai responsável lida com o filho. Às vezes, você faz um elogio ou dá um tapinha nas costas. Contudo, outras vezes você faz o que o apóstolo Paulo recomendou ao jovem ministro Timóteo: repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. 2 Timóteo 4:2. Gostamos de certas partes desse versículo, mas não nos entusiasmamos com o restante. Apreciamos o aspecto da exortação e a parte da paciência, mas não somos tão adeptos da admoestação e da repreensão. Os pastores hoje são aplaudidos apenas quando proferem uma palavra gentil. Quantos sermões e sessões de aconselhamento hoje contêm correção e repreensão inspiradas? Em muitos lugares, os membros do clero ficaram reduzidos a simples assalariados e só serão aceitos ou permanecerão no emprego se continuarem pregando as mensagens que as pessoas desejam ouvir. Menos é mais. Mas a maneira de Deus agir nas Escrituras é muito diferente da adotada na cultura da igreja americana.
Ele conhece a necessidade absoluta de retirar a escória de nossa prata, de nos aquecer até o ponto desconfortável em que Ele pode, como diz a Nova Versão Internacional, tirar toda a escória. Isaías 1:25. Ele está subtraindo para acrescentar. É uma matemática estranha, admito, mas é a realidade no reino espiritual. Na matemática de Deus, você às vezes recebe mais quando tem menos. Mencionei em meu livro quando eu e minha esposa chegamos ao Brooklyn Tabernáculo, em 1972. A igreja estava em confusão. Menos de 20 pessoas vinham aos cultos. Depois de 1 ou 2 meses, percebi que alguns dos principais problemas se achavam dentro do pequenino grupo. Alguns faziam o que lhes vinha à cabeça durante os cultos, o que era antibíblico e nada edificante. Havia outros problemas como tensão racial e pessoas insistindo em posições de liderança. Eu era jovem e fiquei nervoso na hora de enfrentá-los. Creio que meu predecessor sentiu que o melhor era não fazer nada. Qualquer correção provavelmente afastaria alguém, e então a frequência, como também as ofertas, ficaria ainda menor. Mas eu sabia em meu coração que aquilo não funcionaria. Eu já tinha jogado basquete o suficiente para saber que, às vezes, para ganhar, precisamos tirar um elemento da equipe. O jogador problemático pode prejudicar o ritmo dos outros. Ele pode ter um talento maior que a média. Mas, no vestiário e no campo, é uma má influência e destrói a coesão da equipe. Se não mudar, tem de sair. Muitas equipes universitárias e profissionais já passaram por isso. Um jogador a menos às vezes significa uma equipe melhor. Comecei a orar. Ó Deus, transforma as pessoas ou faz-as ir embora. O Senhor me ajudou a aceitar a subtração para começar a acrescentar. E foi exatamente isso que aconteceu. Se a prata está contaminada pela escória, não adianta nada acrescentar mais minério à pilha. O ouvires não pode fazer algo belo com ela, por maior que seja a pilha ou por maior que seja o esforço. Alguma coisa tem que ser removida. Enquanto as impurezas permanecerem, a prata não ficará lustrosa ou lisa. Aceitamos com rapidez essa verdade em muitos setores, mas espiritualmente resistimos a ela. Imagine alguém que tenha 40 ou 100 quilos de excesso de peso e vá ao médico dizendo: por favor, me ajude a me sentir melhor. Quando acordo de manhã, simplesmente me arrasto. Dê-me um medicamento para me animar. O médico dirá: nenhum medicamento do mundo vai restaurar sua energia. Você tem de se concentrar em perder 25 quilos só para começar. O quê? Olha, eu vim ao seu consultório para me sentir melhor. Não posso mudar todo o meu estilo de vida. Quero apenas que você me dê alguma coisa para me ajudar. A pessoa só se sentirá mais saudável subtraindo, não acrescentando. Imagine outro paciente com um tumor canceroso que vem querendo mais aspirina para diminuir a dor. Não vai funcionar. O tumor tem que ser extirpado. Se o paciente protestar: olha, eu não vim aqui para perder um pedaço do meu corpo. O médico responderá: bem, você precisa perder esse pedaço particular do seu corpo. É canceroso, tem que ser extraído. O Senhor diz que se importa comigo e que é meu amigo e vai me cortar? Exatamente. Se eu não fizer isso, você vai morrer. Dizendo a verdade nua e crua. Muitos de nós são rápidos em gritar aleluia, em celebrar as bênçãos de Deus. Outros têm uma compreensão intelectual saudável da doutrina bíblica. Isso é bom. Mas podemos com isso estar fugindo do fato de que o barulho e conhecimento não levam a lugar algum, se houver escória ainda por remover em nossa vida.
Nem mesmo todas as palavras do mundo conseguirão produzir uma vida santa sem o processo íntimo, contínuo e purificador do Senhor em nosso coração. Alguns de nós gastam demais, outros têm uma agenda ocupada demais. A única maneira de sarar é reduzindo as dívidas, diminuindo as atividades. Qualquer coisa que impeça a nossa caminhada com Deus venha a ser motivo de purificação. Muitos de nós pensam que quanto mais fazemos, mais adquirimos e mais felizes nos tornamos. Errado. Por isso, tantos cristãos não veem o propósito de Deus funcionando na vida deles. Podem até citar o versículo bíblico sobre a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, mas tem pouca experiência do que significa isso. Uma vez que Deus nos ama, será sempre direto conosco. Ele nos dirá a verdade. Ele é absolutamente franco ao apontar as coisas que prejudicam o fluxo de sua graça e suas bênçãos em nossa vida. Seu método é subtrair para acrescentar. Nunca fará um acordo com os nossos bolsões secretos de pecado. Isso tem de sair, ele insistirá. Você não pode continuar com isso em sua vida. Não pode fazer um belo vaso de prata com essa escória ainda presente. Quando Jesus iniciou seu ministério público, uma de suas primeiras paradas, de acordo com o Evangelho de João, leia o capítulo 2, foi o templo cheio de gente. Jesus trouxe novas tintas e mobiliário caro para acrescentar à decoração? Não. Ele acabou com coisas que não faziam parte do templo e expulsou os comerciantes gananciosos. Mostrou-se um severo refinador aquele dia, porque amava profundamente o propósito do templo como casa de oração para todas as nações e desejava que ele fosse restaurado. Temos de enfrentar o fato de que, para sermos o que Deus quer que sejamos, teremos de tirar de nossa vida coisas que não fazem parte dela. Em relação a qualquer vida ou ministério que lhe for dedicado, é necessário parar e perguntar: há atitudes aqui que entristecem o Senhor? Hábitos que precisam ser interrompidos? Quais são as impurezas que precisam sair? O que dizer desse desejo de ser visto, dessa competitividade, dessa busca por glória e aclamação? O que dizer do preconceito ou de julgar os outros? Devemos ser absolutamente abertos para pedir a Deus que nos sonde totalmente e retire qualquer coisa que seja preciso retirar. No sábado de noite, eu buscava a Deus, preparando-me para as reuniões do dia seguinte, fazendo simplesmente uma nova consagração de minha vida e tentando me aproximar mais do Senhor. Quando de repente o nome de 3 pessoas me veio à mente. Nenhuma delas estava por perto, mas espalhadas pelo país. E com nenhum dos 3 o meu relacionamento estava como devia. Nada parecia errado superficialmente, relacionava-me com eles, mas algo não parecia certo diante de Deus, que é amor. Eu não sentia que realmente tivesse pecado contra eles, mas ainda assim. Jim, o Senhor parecia dizer: você sabe que há uma parede entre você e cada uma dessas pessoas. Alguma coisa não está certa. Telefone-lhes. Você tem de reparar a brecha. Rapidamente me defendi. Olha, não fui eu a causa desses problemas. Sinceramente, sinto que foram eles que tiveram atitudes erradas, não eu. Mas Deus não desistiu. Telefone para eles e arrependa-se do mal que causou. Quer você tenha tido essa intenção, quer não. Na semana seguinte, fiz os 3 telefonemas. A humilhação foi boa para mim e tive novas visões de como Deus lida com a minha vida. Que bênção quando deixei que Deus trouxesse essas escórias à superfície e finalmente a retirasse. Logo depois,
Estudei, orei e preguei com renovado vigor. Desconfortável, mas necessário. Ouça a profecia penetrante de Malaquias sobre Cristo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ouvires e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e um purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Malaquias 3, 2-4. Sua teologia inclui Jesus sentado em um banco de refinaria, observando um caldeirão de metal líquido sob o qual o fogo está ficando cada vez mais quente? Você consegue vê-lo inclinando com uma grande escumadeira de vez em quando para retirar as impurezas que subiram à superfície? Nossa fé é bastante profunda para se entregar ao fogo do refinador? Estaremos sempre nos sentindo à vontade nesse processo? Naturalmente não. Será agradável? De maneira nenhuma. Mas é o método do nosso Salvador para retirar o lixo de nossa vida. E a sua alegria e paz serão sentidas imediatamente depois, tão profundamente como jamais sentimos. Se você é pai ou mãe, deve saber o que é ver excesso de alimento prejudicial entrando na boca de seu filho e decidir fazer alguma coisa contra isso. Ou talvez o seu filho esteja sendo afetado por más influências na escola. Quando você toma uma atitude, não se torna exatamente agradável, mas faz o que pode para subtrair essas coisas da vida de seu filho. Não está sendo um desmancha-prazeres. Você faz isso porque o ama. A Bíblia diz que o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3:12. O propósito de Deus para nós é bem mais profundo do que os nossos sentimentos momentâneos. Amorosamente, Ele permite pressões e provações. O chão desaba de vez em quando para que as nossas reações erradas venham diretamente à superfície. Vemos então nossa falta de fé, nossa falta de amor, e esse é o seu alvo. Deus intencionalmente nos coloca em situações cuja solução está além da nossa capacidade. Permite dificuldades com nossos filhos a ponto de perguntarmos: por que Deus? Ele está nos refinando, está nos ensinando a confiar nele, está nos afastando de nossa própria força e nos conduzindo para a dele. Sabe exatamente quanto calor pode permitir em nossas vidas. Nunca nos deixará esturricados, mas se pularmos fora do caldeirão por causa do excesso do calor, ele tem outros caldeirões guardados. A escória deve ser removida. Você sabe como o refinador da antiguidade sabia quando seu trabalho estava concluído e quando o calor podia finalmente ser diminuído? Era quando olhava para dentro do caldeirão e via seu próprio reflexo na prata reluzente. Enquanto a imagem era lamacenta e salpicada com partículas de escória, ele sabia que tinha de continuar trabalhando. Quando seu rosto finalmente aparecia, a prata estava purificada. Isso é exatamente o que acontece com o processo de refinamento espiritual. O plano eterno de Deus para nós é que sejamos conforme a imagem de seu Filho, Romanos 8:29. Jesus Cristo continua hoje como refinador e purificador de seu povo. Enquanto atentamente opera em nossa vida, continua olhando para nós, a fim de ver seu próprio reflexo. Será que não é melhor confiar em Cristo e nos submeter ao seu método, em vez de lutar contra ele? Lembre-se de que é um processo de amor para criar beleza,
crescimento e desenvolvimento em nossa vida. É a maneira de Deus nos santificar. E não devemos nunca nos esquecer de que, quanto mais santa a vida, mais felicidade verdadeira experimentaremos dentro de nós. São as impurezas espirituais que nos privam do que Deus tem de melhor. Não lute contra o processo. Vamos encarar o fato de que Deus nunca vai permitir que fiquemos como somos hoje. Esse é o motivo desse processo de refinamento em nossa vida. Todos estamos sendo construídos. Às vezes, quando vejo toda a grande obra que ainda precisa ser feita em minha vida, sinto que devo alertar as pessoas que me cercam, a fim de que coloquem capacetes para não serem atingidos pelos fragmentos. Só podemos avançar perdendo algumas coisas. Deus continua acrescentando por meio da subtração. A comunhão com Ele é a nossa maior necessidade, mas há uma porção imensa de impedimentos para isso, não há? Algumas pessoas conhecem mais a respeito de reforma de casas do que sobre o processo divino para a melhora de sua vida espiritual. Estão mais atualizadas em relação às equipes esportivas e aos heróis do que ao que os apóstolos e profetas ensinaram em nome do Senhor. Esses pesos nos tornam mais vagarosos quando tentamos correr a corrida da fé. Vacilamos diante das promessas de Deus, porque nosso coração está entupido com hábitos nada edificantes e coisas desnecessárias. Quando alguém obstinadamente luta contra o processo purificador de Deus, a situação pode se complicar. Quando a escória e as impurezas são agarradas com força, como alguma espécie de tesouro, o futuro se torna escuro e assustador. É uma espécie de autodestruição espiritual. No Brooklyn Tabernacle, temos visto alguns naufrágios espirituais. Há alguns anos, perdi um dos meus companheiros mais íntimos que, sem que eu soubesse, estava passando tempo demais com uma mulher casada, uma cristã recém-convertida. Sua esposa aos poucos começou a sentir que alguma coisa estava errada, mas de maneira inteligente justificava as atitudes do marido e acusava-o por estar sendo crítica. Não partilhou suas suspeitas com mais ninguém. A igreja era bem menor naquela época, e esse companheiro era conhecido e amado por toda a congregação. Um dia, em uma reunião da diretoria, pedi que ele nos dirigisse em oração. Ele vacilou durante algum tempo, então desabou emocionalmente. Alguma coisa estava acontecendo, algum profundo conflito da alma. Eu me arrependo de que naquele dia não tenha sido capaz de discernir melhor. Não o confrontei como amigo e irmão em Cristo. Passaram-se alguns meses e a infecção espiritual foi acrescentando e se tornando mais sinistra. Subitamente recebi um telefonema, enquanto estava de férias, imagine, dizendo-me que eu deveria voltar imediatamente para o Brooklyn. Meu companheiro havia desaparecido junto com a amiga, tendo esta deixado os 2 filhos e o marido. Eles haviam tirado $10.000 da conta corrente da igreja. Deixaram um bilhete consternador assegurando-me de que Deus compreende o que estamos fazendo. Que tragédia! E como o pecado é poderoso para enganar. Uma vez que esse companheiro era tão conhecido, tive de enfrentar a tarefa nada invejável de transmitir a notícia da melhor forma possível à congregação no domingo. Desabei enquanto falava. Ainda posso me lembrar dos gemidos audíveis e do choro angustiante por todo o auditório da igreja. Com frequência, tenho pensado quantas vezes Deus deve ter lidado com o meu amigo. Quantas vezes deve ter sido advertido pelo Espírito Santo. Quantas noites deve ter ficado na cama lutando contra a convicção daquele pecado. Todos sabemos como o Espírito Santo é persistente
quando tenta nos salvar de um naufrágio. Não sei quantos milhões de pessoas por todo o mundo se fascinaram com a história do Titanic e a noite fatal em que naufragou nas águas geladas do Atlântico Norte. Mas foi brincadeira de criança, comparada com a tragédia espiritual de homens e mulheres que desprezaram a purificação do fogo do refinador e acabaram em lugares frios e escuros como nunca imaginaram. Deus, eu te peço que limpes e purifique o nosso coração e nossa vida. Derrete a escória, remove as impurezas, todas elas, tanto nos atos quanto nas nossas palavras ou pensamentos. Salva-nos de nós mesmos e estabelece-nos na justiça com tua forte mão. Nós te pedimos isso humildemente, dependendo de ti. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por sua presença aqui conosco. Deus abençoe. Compartilhe a leitura desse livro com alguém. Que seja bênção também para outra pessoa. Um grande abraço a todos. Fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.